Olá, pessoal, boa noite. Esperando aí a galera entrar na live. Tudo bem? E aí? São 18h30, então eu tô esperando um pouquinho o pessoal entrar pra gente iniciar a nossa live. E aí, tudo bem? Boa noite, galera. Quem tá entrando aí, valeu por estarem aqui hoje. Vamos esperar mais um pouquinho, né? São 18h30. Oi. E aí, Mayara? Oi, Graciene. A Duda também, que estava aqui, que entrou. Cristine, o Bielzinho. Fala, galera, tudo bem? E aí, gente? Nesse feriado, a gente aqui em mais uma live, né? Para fechar a semana. A nossa convidada já está aqui. Oi, Eloá, tudo bem? A gente já vai entrar ao vivo com você. Tudo bem, pessoal? Eu estou aguardando o pessoal, né, entrar para a gente iniciar a nossa conversa. A nossa conversa hoje vai ser sobre representatividade, né? Representatividade importa. E a gente vai conversar com a Eloá, que é uma convidada super especial. Oi, Marivana, tudo bem? Galera, eu quero começar, né, a nossa live aqui primeiro falando de um tema super importante que é a vida das pessoas pretas desse país. Hoje, infelizmente, nós tivemos mais uma notícia que uma rede de supermercados, mais uma vez, cometeu, né, um ato gravíssimo contra uma pessoa preta e a gente não pode se calar diante disso. Então, hoje eu começo essa live lamentando o que aconteceu bem no Dia da Consciência Negra e chamando a atenção de todas e todos para a gente refletir quanto esse tema é importante e o quanto a gente precisa agir para que o racismo seja eliminado. Então, é um assunto que a gente precisa sempre conversar, debater e agir, né? Erradicar o racismo da nossa sociedade requer, além da conversa, a ação. Então, a gente não pode aceitar atos racistas, a gente precisa sim se rebelar contra isso, certo? Então, eu convido aí vocês para a gente sempre estar atentas e atentos a esses atos. E também inicio aqui, né, repudiando o que hoje o vice-presidente falou, dizendo que o racismo não existe. Então, a gente repudia isso e vamos ficar atentas e atentos, porque a eleição está aí e a gente precisa saber escolher os nossos candidatos, certo? Porque eles precisam nos representar. Então, nós tivemos aí uma eleição com muitas mulheres pretas eleitas e que isso seja, né, algo que aumente, porque a gente tem que ter a representação. Então, para começar, né, depois disso, dessa conversa, eu vou apresentar a nossa convidada. Ela se chama Eloá Cavalcante Marques. Ela tem 34 anos, ela é casada, formada pela Universidade de São Paulo, Universidade Metodista de São Paulo. Ela se formou em 2007, tem pós-graduação em implantodontia e trabalha numa clínica aqui em Guarulhos chamada Globodente, certo? Eu vou convidar você, Eloá. Manda um oi para mim, para você entrar ao vivo aqui comigo. Escreve aí no chat. Cadê você, Eloá? Espera aí que eu tô procurando Eloá. Achei. Eloá, manda para mim aqui, por favor. Oi. Vamos lá.
Vamos lá, já mandei sua solicitação. Aceita aí. Ah, Oi, apareceu! Deixa eu me arrumar aqui que eu tô, ó. Oi, Eloá, tudo bem? tudo, e você? Eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, participando com você, que é uma pessoa muito querida para mim, que eu tenho muito orgulho. Tô imensamente feliz de estar aqui participando. Ah, eu que tô feliz, né, de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje é feriado e você tá aí, né, com a gente na live. Eloá, a gente já fez assim uma apresentação básica, né, sobre você, mas se apresenta também para o pessoal, fala um pouquinho de você. Quem é a Eloá? Boa noite, pessoal. Como a Marcele mesmo disse, que é minha amiga de muitos anos, eu tenho 34 anos, sou casada, sou formada em odontologia, né, pela Universidade Metodista de São Paulo, e fiz pós-graduação em implantodontia. Ela tá certinha, ela pronunciou certinho. É isso mesmo, sou especialista em implante. E estudei a vida inteira em escola pública, né, desde a minha infância até a adolescência. Sou filha de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e meio e minha irmã 4, né? Tenho uma irmã mais velha por parte de mãe e pai. E é isso. Então, a Eloá falou que me conhece desde a infância, é verdade. Nós estudamos juntas, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, né? A gente se conhece aí há um bom tempo, eu e a Eloá. E a Eloá sempre foi super estudiosa, gente. A Eloá era aquela menininha bonitinha, quietinha, que fazia todas as lições, obedecia a professora, né? Eu, não. Então, hoje eu pago os meus pecados sendo professora, literalmente isso, porque eu era da pá virada, né, Eloá? Eloá era Não, quietinha, mas isso é pode a falar. prova de que todo mundo, isso é a prova de que todo mundo tem jeito, né? Porque você se tornou uma pessoa que é referência para mim, que eu tenho muita inspiração, uma pessoa hiper inteligente, né? Que sempre quando eu quero saber de algum assunto, eu me recorro a Marcele, porque ela entende muito de vários assuntos e eu peço muito ajuda para ela. Que isso, imagina. Então, a Eloá sempre foi super estudiosa. Nós estudamos na escola que é chamada de Lydia Kids, né? Que a gente chamava de Rossi na época. E a Eloá era aquela menina boazinha, tal. Então, como eu era mais rebelde, a gente até na sala de aula a gente não tinha muita afinidade, porque Eloá não era da turma da bagunça. Eloá era da turma dos estudiosos. Mas Eloá, eu lembro também que, enfim, um pouco de você na infância, porque a gente também estudou quando nós éramos pequenininhas, né? Mas eu não consigo saber como que era para você? Você consegue lembrar? Como que era na escola? Como que Eloá era na escola? Eloá, você chegou a passar por alguma situação difícil, de racismo, tal? O que que você recorda da sua infância? Então, Marcele, acho até que por conta de as crianças terem inocência da criança, né? Na minha infância, eu não me recordo de ter sofrido nenhum tipo de racismo, né, ou discriminação, que eu me lembre, né, que ficou marcado. É, mas, assim, na época de adolescência para a vida adulta, onde a gente começa a ter mais discernimento das coisas, começa a perceber reconhecer comentários racistas, atitudes, né? Então, é o que eu me lembro mais. Na minha infância, foi uma infância relativamente boa, né? Na medida do possível, como eu falei para você, que eu sou filha de pais separados. A minha referência, assim, onde eu me espelho até hoje, né? Sempre me espelhei, foi muito feminina, né? Por conta de ter tido a minha avó materna, que nos criou, né? Eu e minha irmã, para que minha mãe pudesse trabalhar fora, ganhar o sustento, né? Da família. Então, eu tenho muito essa coisa do feminino dentro de casa, referência, né? E a minha mãe, desde a infância, sempre pegou muito no nosso pé em relação ao estudo. Eu acho que é por isso que eu também sempre achei importante, quis seguir nesse caminho da educação do estudo, né?
porque minha mãe sempre incentivou, sempre disse pra gente, e fala até hoje que nós que tivemos e somos, né, de uma classe social baixa, o que a gente pode deixar de herança para os nossos filhos é a educação. Isso ninguém tira da gente, o conhecimento. Então, ela sempre bateu muito forte nessa tecla, sempre incentivou muito eu e minha irmã a estudar. Estudar e, através do estudo, da educação, ganhar a nossa posição como cidadão, né? Isso aí, por isso que você era aquela menina estudiosa, né? Sua mãe, que é uma pessoa muito maravilhosa, a dona Luísa, ela tá aí, então eu quero mandar um beijo para dona Luísa, uma pessoa muito inteligente, esforçada e que sempre te incentivou. Eu lembro muito que sua mãe te incentivava bastante, né? E a sua avó também, que é outra maravilhosa, que É. hoje já tá com quantos anos, Eloá? Fala a idade da sua avó. 104. 104 104 anos, gente. anos. A Dona É. Isabel é maravilhosa, 104 anos, com uma história linda, né, de sofrimento também, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Ela conta muita coisa que ela passou e como ela superou, como ela enfrentou tudo isso para criar os filhos e os netos também, né? E hoje tem tataranetos, né, Eloá? Tem tataraneto. Tataranetos. Então você me falou que na escola você não percebeu, tal, porque você era uma menina inocente e tal. Então as coisas acabaram acontecendo mais na sua adolescência, onde você conseguiu, e na vida adulta, perceber mais as coisas, né? E É. você tem alguma coisa para falar relacionada a isso? Então, na adolescência, né, a frase que sempre eu escutava era que eu não era assim tão negra. Não, não fala assim, você não é tão negra. Você é morena, você é mulata, mas nunca, nunca negra. Como se isso fosse uma ofensa, um xingamento, uma coisa ruim. E não, sempre falei, sou filha de pais negros, eu sou negra e não tem nenhum problema com isso. Mas as pessoas, não, mas você não é tão negra, sua pele não é tão escura, entendeu? Então, na adolescência, eu sempre escutei muito desse tipo de comentário, de frase, né? E aí, Sim. na vida adulta, é que a gente percebe mais ainda o tanto que isso é presente no nosso dia a dia. E aí eu Aí, escuto ainda. aí cai a ficha, né? Porque aí você sai Exatamente. do ambiente familiar, tal, daquelas pessoas que você conheceu na infância, e vai para um mercado de trabalho, e vai para a universidade, aí é onde você tem o maior, né, choque, assim. Contato. É. Então, eu lembro que você estudava bastante e estudou na escola pública, e você Uhum. também tinha essa vontade de seguir seus estudos, né? Você já tinha uma ideia assim formada na sua cabeça do que você queria ser. Então, diferente de outros adolescentes, você sempre teve assim uma consciência muito plena do que você queria fazer na faculdade. Só que o que você gostaria de fazer, né, é algo que ainda no nosso país é difícil acessar, que é um curso caro e concorrido. Então eu sei que você foi e fez curso vestibular. Você fez Educafro, né? Você pode falar um pouquinho desse percurso? E posso com muito orgulho, Marcele, muito orgulho, muita gratidão, né? Então, como você mesmo disse, eu sempre quis, sempre esteve na minha cabeça, desde a infância, né, e mais forte ainda na adolescência, de ser dentista. Não tenho ninguém na família dentista, não tinha na época ninguém que eu conhecesse, assim, de perto, né, de muita intimidade que era dentista, mas eu tinha isso na minha cabeça que eu queria ser dentista. E a minha mãe, percebendo a minha vontade, que era desde muito novinha, falou: não tem como lutar contra isso, é isso que ela vai ser, eu vou ter que apoiar. Eu vou apoiar e vou incentivar. Foi aí que, se não me engano, através de uma amiga dela, ela conheceu a Educafro, que o que é Educafro, né? É um cursinho, né, pré-vestibular comunitário para negros e afrodescendentes carentes, que é uma organização não governamental que tinha na época a sede no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e os seus núcleos que chamavam em vários pontos da cidade de São Paulo e outros estados também.
E esses cursos pré-vestibulares, eles eram todos ministrados por professores voluntários, né, que davam aula para esses alunos, para que eles pudessem ter uma bagagem, um conhecimento para prestar o vestibular. E aí eu participei das reuniões da Educafro, lá na sede, no Anhangabaú. Depois dessa reunião, a gente teve prova para poder ingressar nesse cursinho. Eu realizei essa prova. E depois eu consegui vaga para me cursar, né, o cursinho no Jaçanã, no núcleo no Jaçanã, que na verdade era o mais próximo de Guarulhos, onde eu moro, né, até hoje. E aí eu comecei a fazer junto com o terceiro colegial na época, que agora eu não sei mais como é que chama, né, Marcelo? Mas o terceiro colegial na época que eu ainda Ensino fazia, médio, terceiro ano do ensino do médio. ensino médio. Isso, aí eu fazia o cursinho, eu estudava de manhã e fazia o cursinho à noite e aos finais de semana também. Que principalmente nos finais de semana era onde os professores tinham disponibilidade para poder ministrar essa aula sem custo nenhum. E Exatamente. aí eu, durante o cursinho, além de estudar também, né? Estudava no ensino médio, estudava no cursinho à noite, a gente ainda tinha que participar de palestras e reuniões e atividades também sobre cidadania, que era isso que ia contar na hora de prestar o vestibular e ganhar a bolsa de estudo na universidade, entendeu? Uhum. Então, a participação nos eventos de cidadania era de muita importância, muita importância. Então, a gente fazia, tanto nesses dias, né, de 20 de novembro da Consciência Negra, como 7 de setembro, e deu atos, né, na Avenida Paulista, no Ipiranga, entendeu? A gente participava de atos que contavam pontos como cidadania para poder concorrer à bolsa. Verdade. Eu lembro muito bem que, assim, enquanto no final de semana a gente queria sair, queria aproveitar a vida, entre aspas, a Eloá ficava estudando, né? Então, a Eloá é aquela menina que se esforçou muito. Dentro de todas as dificuldades, né, da vida, ela sempre teve essa vontade, esse desejo e ela foi atrás, né? Além dela ser inteligente, tudo, ela foi atrás e ela se dedicou, se privou até de sair, de ir para festas, para poder estudar, né, direitinho. Estão perguntando se esse projeto ainda existe. Educafro existe ainda, Eló? Você sabe disso? Então, a sede no Anhangabaú, ela ainda existe, mas os núcleos, eu acredito que, não sei se todos ainda existem, porque eu faço parte de um grupo no WhatsApp dos ex-alunos da Educafro e do Núcleo São Benedito, que era o que eu estudava no Jaçanã, e esse do São Benedito não existe mais, infelizmente, né? Ele ficou durante um bom tempo, não sei se foram 10 ou 11 anos, né, em atividade, mas infelizmente agora ele não existe. Agora, os outros núcleos dos outros lugares eu não tenho essa informação. Sim, Mas eu sei que a sede da Educasa, ela ainda existe. existe, né? Tem o Douglas Belchior, que é uma pessoa super importante, né? Que também você chegou a conviver com ele na época? Pouco, bem Uhum. pouco. Então, a Educafro muito importante, porque eu acho que a gente, na época, né? Isso foi há quanto tempo atrás, Eloá, que você estava na Educafro? Eu, eu estudei na Educafro no ano de 2003, né? Que foi junto com o ensino médio, né? Com o terceiro colegial. E aí depois eu Sim. ainda permaneci, porque mesmo depois de ter conseguido a bolsa de estudo na universidade, Marcele, a gente tem por obrigação de retribuir aquilo que a gente conseguiu para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que a gente, não é mesmo? Claro. Então, o que o Frei Davi, que era o líder, né, da Educafro, que fundou a Educafro, na verdade, ele sempre batia nessa tecla que quando você teve a sua oportunidade, seu sonho realizado, você não pode esquecer das outras pessoas que estão vindo atrás, porque elas possam também ter a mesma oportunidade que você. Então, eu me formei na Metodista e eu estava cursando ainda, desculpa, o curso de odontologia e eu ainda fazia trabalho voluntário nesse cursinho. Eu ficava como monitora de alunos, entendeu? Porque todos lá eram voluntários, professores, as pessoas que cuidavam da administração, o Nilson, que era o coordenador do curso, então cada um tinha um papel.
né, dentro, como se Entendi. fosse um cursinho particular mesmo, né? Todas Uhum. as que tem, todas as pessoas, os funcionários que trabalham lá eram voluntários. E eu era monitora de alunos. Eu recordo você estudando, né? E além do seu curso universitário, você se dedicando também na Educafro. E aí você então foi para Educafro, né? Uma menina de Guarulhos, que sempre ficou mesmo naquela cidade. Eu sei que você tem parentes no Tucuruvi, mas você era uma menina mais caseira, né? Então você foi aí para o mundo enfrentar, inclusive você estudava super longe, né? Na época, a Metodista era bem longe. Isso. E como que foi, né, essa vida na universidade? Como que era? Você tinha outras pessoas na sua sala, no seu curso, pretas também? Você não tinha muitas referências? Como que era lá? Hum. Aí que você chegou no ponto, né, que a gente entra na nossa realidade, nua e crua. Eu comecei a cursar né, o curso de odontologia, acho que foi no ano de 2004, e numa sala de 70 alunos, na época, quando iniciou o curso, eu era a única negra da sala, né? Numa sala de aula de 70 alunos. Inclusive, professores também não tinha. Nenhum professor negro no meu curso de odontologia. Então, assim, foi muito difícil, Marcele, porque só quem estudou em escola pública sabe como, infelizmente, o ensino é deficiente, era e ainda é, né, difícil para a gente concorrer com as pessoas que tiveram mais oportunidades do que a gente, né? Não que isso seja uma desculpa, mas que a gente precisa pontuar que a gente vai ter que se esforçar dobrado para conseguir atingir o nível, entendeu, de conhecimento daquelas pessoas que já tiveram desde a infância, entendeu? Desde a pré-escola, né? Então, eu comecei a ver as dificuldades por aí, tanto para acompanhar as matérias, que para mim eram muito difíceis, a distância, porque a maioria das pessoas moravam no ABC ali, né? Como a universidade era em São Bernardo do Campo, as pessoas moravam no ABC, no São Caetano, Santo André, Diadema. Todo mundo tinha seu carro para poder chegar em casa mais rápido e eu pegava 2 ônibus para ir para voltar. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de Guarulhos até São Bernardo do Campo. Mas era o momento que eu tinha de estudar, porque aí eu aproveitava essas horas que eu passava no transporte público para poder estudar para as provas, estudar para as matérias e conseguir me igualar, entendeu? No nível de conhecimento daquelas pessoas. Mas foi muito difícil. E na faculdade, Marcela, eu vou ser bem sincera com você, na minha sala de aula, eu não senti essa discriminação. Por mais que eu era a única negra que estava ali, né, cursando o curso de odontologia, entre os meus colegas de classe havia um respeito muito grande e eu percebi um carinho muito grande por mim. Sendo que 90% daqueles alunos eram pessoas de um poder aquisitivo maior, entendeu? Uhum. Pessoas que vieram de boa família, que tinham boas condições financeiras. E os outros 10% eram os bolsistas que conseguiram bolsas ou pelo financiamento estudantil, né? Ou Fies. por isso, que é o FIES, ou por qualquer outro meio, como eu também, que estava ali por Uhum. conta de bolsa de estudo. E eu vinha sentir mais o racismo, a discriminação, os comentários que dói, que machuca, quando eu comecei a clinicar, né? Eu me formei com. Posso já falar ou você tem Pode. alguma Não, coisa para introduzir? eu ia perguntar isso, sim. Então, vamos lá. Você está falando que na universidade, apesar, né, você não tinha representatividade. Então, você, Não, né, uma menina da periferia que chegou sim. naquele lugar e, é claro, é um mundo diferente. A gente fica deslocado. Só que aí você foi acolhida, né? Isso é super importante. Então, pessoas lá que tiveram com você, né, aquela coisa de ter a humanidade, porque é isso, né? Então você se sentiu acolhida e conseguiu seguir, só fez sua caminhada, tal, apesar das dificuldades. 2 horas no ônibus. Eu me lembro que você ia muito cedo e o seu tio te levava, né, Sim, no ponto de ônibus. isso era 5 horas da manhã que eu acordava e já tinha que até 5:30 da manhã sair de casa para pegar o ônibus e chegar na faculdade, que a aula começava às 7 da manhã.
Então, meu tio, né, que hoje não está mais entre nós, infelizmente, né, meu tio Celso, que me acompanhava até o ponto de ônibus, porque ainda estava escuro quando eu saía de casa, né, e era perigoso. Sim, E, e dias de chuva, que a gente ficava, eu usava branco, né, na faculdade, na parte quando a gente já estava na clínica, e eu lembro que perto de casa, o riozinho do Testai, que você conhece, ele alagava. E aí, para mim descer do ônibus com mala, e toda de branco, eu me sujava toda, eu atolava o pé no barro, naquela rua, e foi assim, bem difícil, bem complicado, mas que eu tenho tanto orgulho de lembrar disso, né? Que foi difícil e eu consegui, né? E sim. passar por todas essas dificuldades que me tornou uma pessoa mais forte, né? Com certeza. Então, Mais antes de determinada. você responder um pouco de como que é, né? Você é hoje uma mulher preta dentista, né? Eu quero que você fale para mim uma coisa. Você acredita, então, né? Nós vivemos num país extremamente desigual. Você me falou que você É. não tinha nenhum professor preto naquela universidade. Você era a única preta da sala no início. Então, eu pergunto para você, qual que é a importância das cotas no nosso país? Você acha que isso é importante? A gente precisa de cotas? O que que você consegue analisar? Claro que eu acho importante, né, Marcele? Seria uma hipocrisia da minha parte falar que cotas não precisam, né? Não são políticas que não precisam ser adotadas. Lógico que precisa, porque eu sou fruto de cotas, entendeu? E como que eu sempre comento com os meus amigos, que os meus amigos que são brancos, né, na verdade, eles são contra a esse sistema de cotas, eles acham que as pessoas têm que lutar para entrar numa faculdade, para concorrer a um curso, de igual para igual. Mas como, Marcele? Se você, como professora de história, pode explicar melhor do que eu, que nós negros estamos muito atrasados em questão da educação. Como que a gente vai conseguir concorrer no mesmo nível daquelas pessoas que tiveram a oportunidade, como eu disse agora há pouco, desde a pré-escola, porque pessoas que estudam em escola particular, eles têm o ensino muito focado exatamente para os vestibulares, não é? Eu não Uhum. sei que parte de idade da escola que você começa já a estudar, se dedicando já totalmente ao vestibular. E na escola pública não é assim. Então, como que eu vou conseguir concorrer com a pessoa se eu não tiver por direito, entendeu? Vagas, entendeu? Para que nós tenhamos mais espaço, entendeu? Que negros e pessoas carentes tenham espaço na universidade, tanto pública como particular, como as outras pessoas que tiveram a oportunidade de estudar em escola particular. Entendeu? E é aí que a Educafro era de suma importância, porque o Frei sempre dizia pra gente que ele queria, não assim discriminando as outras raças, mas ele queria muito a presença dos negros, dos pretos, entendeu? No cursinho, para que esses pudessem tomar conta, entendeu? Dos seus lugares na universidade tanto pública como particular com cotas. Entendeu? Então, isso para mim Exatamente. é muito importante. Ainda, infelizmente, eu queria um dia estar aqui conversando com você, dizendo que não é preciso mais cotas, que as pessoas, seja ela branca, índio, nordestino, pardo, todos eles vão conseguir, entendeu, estar no mesmo nível de conhecimento e lutar por uma vaga na universidade do mesmo jeito, sem precisar de vagas específicas, entendeu? Então, Exatamente. mas não é a nossa realidade, infelizmente, precisa. A É gente, a importante. gente ainda precisa de políticas afirmativas, né? Tanto para pessoas pretas como para pessoas carentes que estudaram em escolas públicas. E a gente sim se mobiliza para que a educação seja de qualidade, a educação pública, os professores, os diretores, os supervisores. A gente se esforça muito, mas o esforço muitas vezes ele não é não vou dizer que ele Porque, não é nem o suficiente, ele é mínimo, porque a gente tem uma questão estrutural no nosso país, né, que a gente precisa entender, o nosso país é muito desigual, e a escola pública, que deveria ser a melhor, ela está sucateada. Então, os salários dos professores são os piores salários, os professores que
conseguem uma graduação, eles vão tendo outros avanços, eles não conseguem evoluir na carreira e acabam até saindo da rede. A rede estadual, ela sofre um processo de sucateamento muito forte. Então, os nossos alunos, infelizmente, sofrem com isso, os professores também. E é preciso que a gente combata, né? Que a gente denuncie e que a gente tenha uma educação decente, porque isso é injusto. A gente pensar que a universidade pública, ela não tem a maior parte dos alunos da escola pública. Ela ainda é para Exatamente. aquele que fez o melhor curso vestibular, né, o cursinho, o que teve a melhor escola, escolas que são muito mais caras, né, a mensalidade do que o nosso salário mínimo. Então essa desigualdade, ela é terrível. Então a gente está aí, né, nesse país desigual, nós mulheres sofremos ainda mais, mulheres pretas da periferia, e você foi para uma clínica. Então hoje você trabalha numa clínica, e aí você me fala, como que é trabalhar nessa clínica? Você sofre algum tipo de preconceito? É de boa, né? Como que é ser essa dentista? Uhum. Antes de falar disso, eu peço licença só para poder falar, também ressaltar que eu também tive professores ótimos na escola pública que me incentivaram muito e que eu não posso deixar de falar, que você conhece, como o Ronaldo de Química, né? Que na época eu fazia o cursinho e eu tinha muita dificuldade na área de exatas e ainda tenho. Que é química, matemática e física. E esse professor Ronaldo foi assim maravilhoso. Eu levava minhas dúvidas do cursinho, os exercícios que eles passavam lá, os professores, para ele me ajudar a resolver. E ele me ajudou muito nessa época, então eu tenho que ressaltá-lo. Um Que beijo pro existem Ronaldo. professores, beijo para o Ronaldo, existem professores maravilhosos, assim como a Marcele, né? Que incentivam, né, seus alunos e estão lá por muito amor, mesmo sabendo da deficiência da escola pública, estão dando sangue para que cada um dos alunos possam conseguir os seus objetivos, né? E mandar um beijo para a Globodente, que está aí com a gente na live também, que doutora Ana, que abriu as portas para mim, né? Porque foi meu primeiro emprego. Eu me formei em dezembro de 2007 e ela me deu a primeira oportunidade de emprego. E essa clínica que eu trabalho tem 6 unidades aqui em Guarulhos, né? E aí que começou, né, Marcele, a dificuldade, como eu ia falar lá atrás, né? Que aí eu comecei a sentir mesmo o preconceito na pele. Porque, imagina, eu com 21 anos de idade, com cara de novinha, negra, dentista. Os pacientes olhavam para minha cara e diziam: é você que vai me atender? E esse você que vai me atender não era só porque eu era novinha. É porque é uma rede que tem vários dentistas, né? Trabalhando com a gente. E eu a única dentista negra na época, né? Agora nós temos mais, mas na época era. Então, para eles não conseguiam associar, né? Que eu era dentista jovem e ia atendê-lo, como assim, né? Não tinha confiança, né? E a gente ia almoçar, eu tenho um amigo, né, o doutor Eugênio, que ele é mais velho, né, e é loiro, de olho verde, e meu amigo do coração. Nós íamos almoçar no restaurante que tinha lá de esquina, Marcele, e ele sempre, pelos funcionários, pelo dono do restaurante, era tratado como doutor. Oi, doutor, tudo bem, doutor? Doutor Eugênio. Agora, eu, né, que estava junto com ele, não, né? E uma vez uma funcionária deles, desse estabelecimento, né? A gente estava falando uma conversa, não lembro qual era na época, que ela viu que eu era dentista, ela se virou para mim e disse: ah, você também é dentista lá na Globodente? Eu achei que você era secretária. E a gente fica triste não desmerecendo as outras profissões, né? Mas por que eu não poderia ser dentista também? Porque só ele poderia ser o doutor, porque ele é branquinho, tem olho verde, e eu sou negra, eu não posso ser a doutora da Globodente. Então, assim, doía. Aí eu comecei a sentir, né, a discriminação, o racismo de perto e doía. Outra história também que aconteceu na outra clínica é que uma paciente minha muito querida, ela me chamou na época para almoçar na casa dela, que ela ia fazer um almoço
E chamou eu e as duas secretárias que na época trabalhavam nessa unidade para poder almoçar na casa dela. E nós fomos. Aí, durante o almoço, ela com as filhas dela, né? Uma das filhas dela se vira, porque uma das secretárias era branca. E eu negra e a outra também negra, né? Secretária. E no vai e vem, no bate-papo, uma das filhas dela se virou e falou assim: Nossa, eu nunca queria imaginar que você que era dentista. Eu achava que era ela, e apontou para a secretária que era branquinha. E isso também ficou marcado na minha cabeça, sabe? Porque enquanto não tivermos, Marcele, mais pessoas da nossa cor nessas profissões, nesses cargos, entendeu? Ocupando esses lugares, vai ser difícil, entendeu? A gente combater o racismo, o preconceito, né? Porque tem que ser comum. Eu quero entrar num consultório médico, eu quero ver um médico negro. Eu quero ligar a televisão e ver um juiz negro com facilidade. Eu quero poder ter um presidente negro, entendeu? Pessoas em todos os cargos, todos os lugares onde a gente tem direito, entendeu? Tem que ser comum. Não pode ser mais uma Exatamente. estranheza entrar no consultório odontológico e ser atendida por uma dentista negra. Ou entrar num Exatamente. consultório médico e ser atendido por um médico negro. Tem que ser comum. E é isso que eu luto e que eu falo que é só através da educação mesmo, porque o conhecimento nos liberta. É isso. Exatamente. Que linda. Muito bonito o que você falou, Eloá. Essa questão, né, de você falar que tem que ser comum, sim, a gente tem que assistir comercial de TV e ver famílias negras, ver pessoas em novelas, em filmes, e que não sejam a exceção, né? Ou aquilo que a gente fala, ah, vamos colocar para não ficar chato, então a gente coloca um negro lá para não ficar chato. Né? Por muito tempo nós não tivemos representatividade, né? Eu acho que a nossa geração, quando nós éramos adolescentes, né, ou crianças, nós tínhamos poucas referências. Então, eu que sou de uma família interracial, eu tinha menos referências ainda, porque eu não via na minha própria família referências. Então, a minha referência era sempre o branco, né? Então, eu tentava seguir esteticamente, tal, o branco, tanto que a gente nem tinha muitas opções nem de maquiagem, né? Os tons de base, ninguém se preocupava, faziam três tons. Era um para uma pessoa muito branca, outro que eles diziam que era para uma pessoa branca também, outro que era para as morenas, né? Que era aquilo, era o limite. Então, quem tinha uma pele muito mais escura, ou até mesmo na minha cor de pele, eu ficava branca, ficava parecendo um fantasma, né? Passava aquilo e não ornava. Então a gente não tinha nem, né, nas marcas de cosméticos. Eu lembro muito bem, enfim, de não ter cosméticos para o meu cabelo. Então, assim, a gente acabava meio que tentando sempre, sei lá, Se encaixar, né? isso, eu me intimidava. Então, assim, o empoderamento mesmo, né, de você sou preto, eu tenho orgulho, isso foi uma construção. Então, eu acho que na universidade eu também tive essa oportunidade, o conhecimento, como você falou, ele liberta, e aí eu fui começando a entender, né, e a entender a história do nosso país, que é tão importante a gente saber de onde nós viemos, né? Nós não estamos aqui à toa, nós tivemos no passado aí todos os nossos ancestrais que lutaram, porque nunca foi pacífico, ninguém nunca foi escravizado e ficou tranquilo e aceitou, não. Nós sempre estivemos aí nos rebelando. Então, infelizmente, né, ainda nos dias de hoje, a gente ainda precisa denunciar e lutar contra o racismo, que ainda está tão presente na nossa sociedade. E aí, Eloá, eu pergunto para você, né? A gente chegou nessa parte da representatividade, que é o que a gente conversou, né? Porque você é uma pessoa que representa, né, me representa, representa os meus alunos. Então eu olho você e falo, olha, aquela menina, né, que sentava lá do meu lado na sala de aula e ficava lá toda bonitinha, estudando, tal, e se esforçando, hoje ela é uma dentista, uma pessoa, né, que é tão maravilhosa. Então assim, eu fico muito orgulhosa de você. Mas é o que você disse, eu quero ter outras Eloás. Então eu quero que outras meninas, outras alunas, alunos também, possam falar para o meu professor, eu quero ser médica. E ele vai, sim, ele vai conseguir ser médico e médica. Professor, eu quero ser engenheiro, né? Enfim. Então a gente tem uma longa caminhada. Mas é importante.
a gente olhar a sua história e se identificar. Então eu pergunto para você, representatividade importa? Qual que é a sua opinião? O que que você consegue pensar aí, né? Eu digo em todos os aspectos. Importa muito. Muito, 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 Marcele, porque talvez se eu tivesse tido na minha época alguém que eu pudesse me espelhar assim em relação à minha profissão, talvez teria sido um pouquinho mais fácil, né? Porque quando a gente escuta esse tipo de comentário das pessoas, né, por não estar num ambiente comum, né, não ser comum, né, dói, fere, né? E quando você tem alguém com que você possa se espelhar, que você possa se inspirar, é muito mais fácil. Então, assim, para os jovens, né, seus alunos jovens que estão agora iniciando, né, esse processo, ou que vão iniciar esse processo, né, a escolha de uma profissão, né, que eles possam ter essa consciência de que estudar é uma forma que a gente tem como arma para nos defender, entendeu? Arma entre aspas, né? Porque quando você tem o estudo, o conhecimento, você consegue se impor, você consegue se colocar frente a essas situações, a esses comentários, né? Então, o que eu posso dizer para você que eu tive de representatividade na minha vida é minha mãe, porque que eu falei para você que eu não tinha nenhum dentista na família, ninguém que eu conhecesse tão próximo, mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, você conhece, ela, com toda a sua humildade, né, sempre passou pra gente a importância de estudar, sempre, às vezes a gente falava, ai mãe, que chatice que você fica pegando no pé, que não sei o quê, mas hoje eu vejo que ela tinha total razão, porque você não tem que ser aquilo que os outros querem que você seja, né? Que muitas pessoas falavam, mas por que que... Porque a minha mãe é técnica de enfermagem aposentada, né? E na época ela exercia, na época... Não, ela já tinha se aposentado e ela montou um salão de cabeleireiro, fez o curso. Sim. E as pessoas achavam que eu e minha irmã, nós tínhamos que ser ajudantes de cabeleireira, cabeleireira, fazer curso, assim como ela. Mas não era aquilo que era da nossa vontade, que era o nosso sonho. A gente queria mais, entendeu? A gente queria outra profissão. E ela não se calou, ela não aceitou, entendeu? E apoiou, fez das tripas o coração. Eu sou também imensamente grata a ela se hoje eu sou realizada na minha profissão, que eu realizei meu sonho. Poucas pessoas têm essa oportunidade, né, de trabalhar com aquilo que realmente gosta, que aquilo que realmente sonhou. E se eu tive essa oportunidade, é graças a ela, entendeu? Então é ela que foi o meu espelho, entendeu? As pessoas não foram feitas só para nascer, casar, ter filhos, não que isso não seja importante, mas a gente pode conseguir mais. Então vamos estudar, entendeu? Vamos, nem que seja um curso técnico, mas vamos nos aprimorar, vamos adquirir conhecimento, porque é isso que vai ajudar a gente a poder se colocar, né, no lugar onde a gente merece estar. Verdade, com certeza, Eloá. Então, quero homenagear sua mãe também, que está aqui, né? Já falei, já mandei um beijo, mas dizer da importância dessa mulher que sempre se orgulhou de ser preta e sempre falou isso, que a gente tinha que ter orgulho. Então, eu também me inspiro nela, né? Que sempre foi muito próxima de mim, é minha amiga, e aí eu sempre me lembro dela me incentivar. Ouvir aí as minhas histórias, me perguntar. Então, muito obrigada, né, dona Luísa, por tudo, por ter, né, lutado tanto. Eu lembro muito do seu sofrimento também, preocupada aí com a Eloá, e o quanto que o seu incentivo, as suas palavras, o seu esforço fizeram com que, ó, essa menina chegasse aí onde ela está. Porque é o que eu falei, né? Nada é exatamente de agora. A gente tem toda a nossa ancestralidade. Então, né, agradecer a todos os nossos ancestrais que proporcionaram esse momento. Hoje a gente, né, homenagear aí Zumbi e outros que vieram antes da gente. Então, obrigada mesmo. Então, Eloá, a gente está já chegando no finalzinho, né, da nossa live. Você falou coisas lindas e maravilhosas.
Eu vi que, assim, o pessoal está elogiando muito, né? Você é cativante, você é Obrigada, imagina. maravilhosa. E eu vi que só teve uma pergunta aqui, que foi a Edmeia que fez. Ela pediu para você falar o que que eram esses pontos que você falou daí do Ah, é. Cafro. Eu até cheguei a ver mesmo essa pergunta que ela. Agora eu parei de ver as pessoas comentando, mas eu vi essa pergunta que ela fez. É Uhum. porque a Educafra, ela não era só um cursinho para dar aula de português, matemática, química, biologia. Entendeu? O Frei, ele tocava muito na parte de cidadania mesmo, de você reconhecer os problemas, né, que a sociedade tinha em relação a isso, né, a cotas, defendia muito as cotas, então a gente, além de estudar as matérias, né, que eram aplicadas na prova, né, no vestibular, a gente também tinha que ter esse conhecimento de cidadania, da importância da inclusão do negro, do pobre, do carente nas universidades, entendeu? Então a gente assistia, esses pontos era quando a gente ia fazer os atos que eu falei, de 7 de Entendi. setembro, de 20 de novembro, entendeu? Que a gente ia para as ruas mesmo fazer passeatas, entendeu? A gente Ah, ia fazer entendi. passeatas para a inclusão do povo negro, entendeu? E contra o racismo também, em outras áreas, também não só nas universidades. E tudo isso que a gente participava, todos esses atos, eram contados pontos para quando você fosse concorrer no vestibular, a bolsa, entendeu? Esses pontos valiam, entendeu? Para você conseguir, às vezes tinha faculdade que tinha 40% de bolsa, 60%. A faculdade que eu cursei, a metodista, era 80% de bolsa, a fundo perdido, que chamam. Você não precisa restituir depois quando você se forma, Uhum. entendeu? Então, tinha universidades que eram 100% de bolsa, né? As universidades particulares. Uhum. Então, essa pontuação era através desses atos que a gente participava de cidadania, além de assistir Entendi. às aulas, é claro. Entendi. Muito bom. Então, né, mandar aí, né, um abraço pro Frei, para todo mundo que contribuiu, né, nessa sua jornada. E eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? A Fernanda está te elogiando, cativante Obrigada. inteligência, profissional excelente, história linda, você é uma inspiração. Ó, a Michele dizendo que é sua fã, Eloá. Tá cheia de Obrigada, eu também sou fãs. muito fã dela. Elas trabalharam comigo na Globodente, né? Como secretária, e eu tenho elas no meu coração, são minhas amigas agora. Ótimo, então você é maravilhosa. Obrigada, vindo de Então, você, fico contente. que isso. Eu vou pedir para você então deixar aí a sua mensagem, né, desse dia 20 de novembro e falar da importância, então, do 20 de novembro para os nossos jovens adolescentes, aí, estudantes. Incentivar também, você já falou bastante sobre a importância, né, do estudo e da gente não ter aquela questão do só sobreviver, mas o sonhar. Então, por mais difícil que a vida seja, que a gente sonhe. Então, quem aqui sonha, sei lá, em ser um jornalista, não sei, qualquer coisa, né? Que vocês tenham sonhos e que esses sonhos vocês corram atrás, né? Que a gente tenha a questão do esperançar, é a gente correr atrás sim dos nossos sonhos. Você pode deixar um recadinho? Claro, com o maior prazer. Especialmente para os alunos, né, da professora Martelli, os jovens, né, todos que estão assistindo, para quem é pai e mãe, né, e incentivar os seus filhos, né, e para quem é aluno, né, que nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, porque se você tem um sonho realmente, por mais que ele possa parecer impossível agora no momento, não deixe de acreditar, entendeu? Coloque fé naquilo que você vai fazer, porque além do seu esforço que você tem que colocar, na sua dedicação, assim como eu fiz, também tem Deus, né? Acima da gente que nos apoia, que nos incentiva, também que não vai vai nos dar força para a gente continuar na nossa caminhada, não esmorecer. Então, fácil não é, não é fácil. Você tem que se dedicar, você tem que se abdicar da sua diversão, do seu prazer por algum tempo para você conseguir alcançar o seu objetivo. Vai ter momentos em que você vai pensar em desistir, porque a jornada tá
sendo árdua, está sendo complicada, mas se é realmente aquilo que você quer, se apegue nisso e só pare quando terminar. É essa mensagem que eu tenho. É educação, como eu disse, o ensino, o conhecimento é libertador. Então, precisamos nos apegar a isso. Ótimo, linda mensagem. Então, eu agradeço muito de coração você ter, né, aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Todo mundo que participou, que assistiu, muito obrigada. Você é uma inspiração, então a Obrigada a gente vai se você. inspirar aí na sua história e com certeza, né, pensar num mundo melhor. E que esses adolescentes e jovens também procurem a Educafro, né, porque ela ainda existe. Então, quem tem Sim, vontade de prestar vestibular, enfim, procurem a Educafro, porque vocês podem, né, fazer lá um cursinho e ter também esse apoio que a Educafro dá a todos os jovens e até pessoas que não são tão jovens, mas que têm um sonho que corram isso. atrás, na verdade, nunca é tarde. É Acho que a gente tem que verdade. sim, tem que estudar, tem que se dedicar e sempre há tempo, né, Eloá, da gente correr É atrás dos verdade. nossos sonhos, não é verdade? Com certeza. E obrigada, Marcele. Eu que agradeço a confiança para estar aqui falando para os seus alunos, né, principalmente para as pessoas que você conhece, e dizer para você que eu fiquei muito feliz, né, e muito emocionada com as suas palavras, e que a recíproca é totalmente verdadeira. Eu também tenho muito orgulho de você, da professora que você é, apesar de ser da turma da bagunça, na época da escola, você se tornou uma pessoa exemplar, uma professora inteligentíssima e que luta pelas causas, né, do povo negro. Eu sempre acompanho você, eu vejo que você está sempre tentando colocar isso para os seus alunos, a importância, né, da gente conhecer também a nossa história, porque faz parte da história, né, do Brasil, né? E é isso, você também é uma inspiração para mim. Te admiro muito. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Da bagunça eu sou até hoje. Eu ainda faço bagunça na aula. Mas é isso. Não é só em novembro que a gente tem que falar. Representatividade importa sempre. Então a gente vai lutar para que a gente tenha as pessoas negros e negras, enfim, nos seus postos mais altos na televisão, em todo lugar, onde eles quiserem, né? Porque a gente precisa sim disso. Então, obrigada a quem ficou aqui, quem acompanhou. A gente agradece de coração, né, o apoio. Eloá, você é linda, te amo. Então, a Obrigada, gente se também te amo. fala. Obrigada, gente. Até a Te próxima. E agradeço. aí, e viva, né, o povo preto, viva Zumbi dos Palmares. Não vamos esquecer disso jamais. E resistência ainda. E sempre. Isso. Até mais, gente. Viva. Tchau. Tchau. É.